noite. Boa noite a todos. Dentro de 5 minutos, vamos começar a nossa primeira aula de Fundamentos de Economia, ok? Deixa eu ver se todos estão me ouvindo aqui. Um minutinho. Mais 5 minutinhos aí para nós começarmos nossa primeira aula, beleza? Disponibilizar já o material de hoje. Mais um minutinho, tá, pessoal? Estou fazendo um teste aqui com vocês. Ver se o áudio está tudo beleza aí, para nós começarmos nossa primeira aula de Fundamentos de Economia. Já vamos começar, só mais um minutinho. Ok, pessoal? Compartilhando aí com vocês os slides, tá? São 171 slides. Nós vamos trabalhar aqui com o livro de Fundamentos de Economia do Marco Antônio Vasconcelos e do Manuel Henriques Garcia, beleza? Deixa eu ver como estão as coisas aqui.
O áudio está perfeito, tá? Estou ouvindo aqui. Aguardando o pessoal, tá, pessoal? Aguardando o pessoal aqui, mais 2 minutinhos. Estou fazendo um teste. Bem, vamos iniciar, tá, pessoal? Então, o nosso livro de cabeceira aqui durante o semestre, tá, vai ser o livro de Fundamentos de Economia do Marco Antônio Vasconcelos e do Manuel Henrique Garcia, beleza? No livro aí você vai ter, né, todos os conceitos importantes, tanto da teoria microeconômica como da teoria macroeconômica. Que me enviaram aqui. Ok, aqui está a graduação, né, a titulação do Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos e do Manuel Henrique Garcia. Você vai ver que durante as nossas aulas aqui, a gente vai ter várias explanações. No final de cada capítulo, tá? A gente vai ter um exercício, né? Exercício para serem respondidos. Beleza, então vamos lá. Capítulo 1 do nosso livro, né, de Fundamentos de Economia, traz o que é a introdução, né? O conceito básico de economia. Para nós, né, trabalhamos com economia, né? É a alocação ótima de recursos escassos frente às necessidades humanas que são ilimitadas. Então, quando você trabalha com economia, né, o principal ponto no que a economia trabalha, o objeto de estudo dela, é a escassez de recursos. Isso vai estar diretamente ligado lá com a lei da demanda e da oferta, né? A gente vai ver lá os gráficos, né, que compõem a oferta, a demanda, o preço de equilíbrio de mercado. Então, o ponto, né, principal, o foco principal da economia é justamente a escassez de recursos, né? Vamos lá.
Então, introdução. Questões econômicas do nosso dia a dia. Então, o que estuda a economia, né? Qual é a preocupação da economia, dos economistas, de um modo geral? Os economistas e as ciências econômicas, né? Elas estudam o aumento dos preços, o desemprego, os setores que crescem mais do que outros em uma determinada economia, dívida externa, dívida interna, crescimento, desenvolvimento, produto interno bruto, produto nacional bruto, taxa de juros, preço de equilíbrio do mercado, teoria das firmas, teoria do consumidor, teoria macroeconômica. Então, o horizonte, o campo de estudo das ciências econômicas, ele é bem amplo, né? Ele é muito amplo. Então, nosso primeiro conceito básico aqui de economia. Vou dar uma olhadinha aqui. Beleza, todo mundo ouvindo, tranquilo. Então, conceito de economia. É uma ciência social. Então, nós já sabemos, né, que as ciências contábeis, as ciências econômicas, elas não são ciências exatas, tá, pessoal? Elas pertencem ao quê? Ao campo de estudo, objeto de estudo das ciências sociais. Então, é uma ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade deve empregar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas. Então, quando a gente fala em alocação de recursos, né? O que são alocação de recursos para nós? Recursos materiais, né, tais como terra, capital, trabalho, mão de obra, tecnologia, capacidade empresarial. Esses fatores são importantes por quê? Porque a economia se preocupa com isso, né? De que forma esses fatores vão estar bem alocados para você otimizar, né, o desenvolvimento e o crescimento de uma determinada economia. Então, quando nós falamos que o objeto central das ciências econômicas é a escassez de recursos, é justamente porque os recursos para nós não são o quê? Ilimitados, né? Seja petróleo, seja aí commodities, os produtos, né? Não tem produção ilimitada deles, os recursos são escassos. E essa escassez como objeto de estudo da economia é o que faz com que os economistas, né, estudem cada vez mais como superar esse nível de escassez e otimizar a produção. Vamos ver aqui. O pessoal está me chamando aqui, né? Criar um grupo do WhatsApp. Beleza. Então vamos lá. Conceitos importantes, né? E fundamentos da economia aqui. Palavra escolha, né? De alternativas e distribuição de resultados. A escassez, né? Que é um termo muito utilizado aqui nas ciências econômicas, que tem a ver com os recursos limitados, contrapontos às necessidades humanas, que são, né, limitadas. Falei recursos limitados, contrapontos às necessidades humanas ilimitadas, né? Faltou um izinho aqui, né? Necessidades, como alocar recursos limitados para satisfazê-las ao máximo. Os recursos, né, produtivos são limitados. A produção, fatores de produção são ilimitados. E a distribuição. Então, todos esses termos que nós estamos trabalhando aqui, inicialmente, são conceitos importantes que são utilizados pelas ciências econômicas. Então, o termo escolha, escassez, necessidades, recursos, produção, distribuição, tá? Inflação, desemprego, crescimento, desenvolvimento, são todos conceitos importantes que nós vamos trabalhar aqui durante o nosso curso de Fundamentos de Economia. Beleza? Então, aqui nós temos o seguinte, ó, os problemas econômicos fundamentais. Quais são as perguntas, né, os problemas que a economia tenta responder? Né? O que é importante aqui no nosso campo de estudo das ciências econômicas? Aqui está tudo ok. Beleza. Então, as perguntas: o que produzir? Quanto produzir? Como produzir? Para quem produzir? Né, são perguntas que pertencem aos problemas econômicos fundamentais. Justamente quando você vai montar um negócio, né? A primeira pergunta que você faz, né? O que eu vou produzir?
qual a quantidade, né, de unidades a serem produzidas, de que forma eu vou produzir, para quem eu vou produzir, onde eu vou produzir. Então, isso também é de interesse das ciências econômicas, né, que são determinados como problemas econômicos fundamentais. E fatores resolvidos de acordo com a organização econômica do país. Então, cada um do país aí do sistema aberto de mercado, vai se preocupar em quanto, como, para quem, o que e de que forma e onde produzir. Por isso que nós temos alguns países que são mais desenvolvidos, outros países menos desenvolvidos. Vamos lá. Sistemas econômicos. Forma política, social e econômica da organização da sociedade, cujos elementos básicos são, aí nós temos aí o estoque de recursos produtivos ou fatores de produção. Esses fatores de produção, tá, pessoal, a gente vai ver lá na frente que existem alguns fatores de produção que são importantes aqui na economia, né? O fator de produção terra, o fator de produção capital, o fator de produção tecnologia, o fator de produção mão de obra e o fator de produção, né, segundo o José Pascoal Rossetti, fator de produção aí capacidade empresarial. Nós temos aí o complexo de unidade de produção, conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais que compõem os sistemas econômicos. Nas classificações aqui desses sistemas econômicos, nós temos o quê? Os países capitalistas e os países de economia centralizada planificada, né? Sistema socialista. Outro termo importante para nós aqui, dentro dos fundamentos de economia, vai ser o estudo das curvas de possibilidade de produção, ou simplesmente CPP, ou ainda curva de produção. Essa curva de produção que a gente vai estudar lá na frente, ela vai mostrar a capacidade máxima de produção da sociedade, ilustrando como a escassez de recursos impõe um limite à capacidade produtiva de uma sociedade. Vai trabalhar com muitos gráficos, tá? Então, no primeiro momento, nós vamos trabalhar aí com a teoria microeconômica, né? O que é a teoria microeconômica? A teoria microeconômica vai trabalhar com a formação de preços, né? As preferências dos consumidores, o nível de renda, a elasticidade de renda, preço, demanda dos consumidores, né? A questão, porque o sujeito acha o preço de um produto caro, ele vai substituir esse produto por uma marca similar. Então, tudo isso vai ser estudado aqui, né, dentro da microeconomia, né? Para nós aqui, nas ciências econômicas, nós costumamos aí, né, dividir a economia em duas teorias básicas, né? A teoria microeconômica e a teoria macroeconômica. Está tudo ok aqui, o pessoal mandando mensagem. Beleza. Então, no primeiro momento aí do nosso estudo, né, dentro do fundamento de economia, a gente vai trabalhar muito com a teoria microeconômica. Posteriormente, né, quando a gente acabar aí, né, alguma apresentação aí de lei da oferta, lei da demanda, preço de equilíbrio, a gente vai caminhar para a teoria macroeconômica, né? Teoria macroeconômica já estuda o comportamento, né, da economia de modo agregado, né, como um todo. É o nível de desemprego nacional, nível de renda nacional. Então, tudo que for em termos agregados vai ser objeto de estudo da teoria macroeconômica. Beleza? Não se preocupe que a gente tem muita coisa ainda. Deixa eu ver aqui. Você está perguntando se estou online.
Ok, tô vendo aqui, né? Vocês vão deixar o link novamente, tá, pessoal? Aqui pro nosso coordenador para ele repassar para vocês, beleza?
Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso curso de Fundamentos de Economia. Beleza? Acabei de enviar aí, né? Convite para vocês. Ok, ok, ok. Vocês estão visualizando aí os slides? Aparecendo aí o livro Fundamentos de Economia, os slides aí para vocês. Está aparecendo sim, professor. O áudio também tá beleza? Tá beleza. Então, ok, ok, ok. Tá? Ótimo. Então, olha só, pessoal. Quem está chegando agora, nós vamos ter um livro de cabeceira, tá? Durante todo o curso, que é esse livro aqui, ó, Fundamentos de Economia. Não se preocupem, tá? Esse livro eu vou mandar lá no nosso grupo de WhatsApp, que será criado, beleza? Ele tem mais ou menos umas 300 páginas, 350, e já vem com exercícios, ok? Então, esse nosso livro de cabeceira aqui, ó, que vocês estão vendo, ele vai ser usado durante todo o nosso semestre, beleza? Vou cobrar alguns exercícios? Vou cobrar alguns exercícios do nosso livro, tá? Livro de cabeceira, do Marco Antônio Vasconcelos e do Manuel Henriques Garcia, da editora Saraiva, beleza? Aqui a titulação do Marco Antônio e do Manuel Henriques. Tá? Uma obra aí excelente para o nosso curso. Então, nosso primeiro capítulo aqui, tá, pessoal? Nosso livro aqui de Fundamentos de Economia é justamente sobre os conceitos básicos, né, que nós utilizamos nas ciências econômicas. Beleza? Alguns termos que vocês já veem aí, né, no cotidiano, como inflação, desemprego, crescimento econômico, deflação, produto interno bruto, produto nacional bruto, estagflação, né, taxa de juros. Então, todos esses termos, né, escassez de recursos, fatores de produção, todos esses termos que são utilizados pelas ciências econômicas serão trabalhados aqui, mas de forma prática, tá? A gente não vai fazer só um curso teórico, beleza? Durante o curso, a gente vai ver alguns conceitos, algumas teorias que são importantes para vocês aqui no estudo das ciências econômicas, para vocês verem como funciona o mercado, beleza? O áudio está indo bem aí, pessoal? Tá tranquilo o áudio? Dá um feedback. Tudo tranquilo. Tá sim. Tranquilo, né? Beleza. Então, no nosso curso aqui de Fundamentos de Economia, nós vamos aí aprender, né, entender como funciona o sistema econômico como um todo. Beleza? Mais precisamente, aqui durante o curso, nós vamos ter duas vertentes básicas, tá, pessoal? A primeira vai ser o estudo da teoria microeconômica, tá? O que vem a ser microeconomia para nós? É estudo que se reporta ao consumidor, né? Por que as pessoas preferem carne de frango a carne bovina, vice-versa? Por que quando aumenta o preço do arroz, as pessoas vão atrás de um bem substituto? Então, na primeira parte aqui do nosso livro, a gente vai se preocupar mais em estudar os fenômenos que acontecem, né, referente à teoria dos consumidores, em relação à renda, em relação a preços, em relação à elasticidade. Então, a segunda parte do nosso campo de estudo aqui, em Fundamentos da Economia, já vai se reportar para a teoria macroeconômica. Então, vamos lá. Então, durante o curso, nós vamos ter duas vertentes básicas aqui. Nós vamos nos preocupar, primeiramente, com a teoria microeconômica, tá? O que é microeconomia? É o estudo, né, sobre os comportamentos dos consumidores em relação à renda, às preferências, o nível de renda, tá? Na nossa vida cotidiana, né? Por que a gente demanda mais determinados produtos em detrimento de outros? Na microeconomia, aí já vou preparando vocês, nós não vamos ficar só no aspecto, né, teórico, tá? Nós também vamos abordar a parte matemática do negócio, tá, pessoal? Vamos ter que saber construir gráficos? Vamos ter que saber construir gráficos. Vamos ter que aplicar algumas equações matemáticas? Vamos ter que aplicar algumas equações matemáticas.
para melhor compreender os fenômenos que estão diretamente ligados à microeconomia. Beleza? Mas não se assustem, tá? Na economia, a gente não vai ter aquela matemática pura, né? Aquela matemática mais abstrata. Vai ser uma matemática que é aplicada mesmo na realidade. Então, a gente vai pegar alguns fenômenos que estão presentes aí na economia e vamos mostrar isso através de gráficos. Por exemplo, lei da oferta e da demanda, preço de equilíbrio de mercado. Então, tudo isso aí será trabalhado durante o curso. Então, quem tem pavor aí da matemática, né, fala, oh, meu Deus do céu, já me meti aí com a matemática, estou já, né, assombrado. Não se preocupe, que é uma matemática bem básica, uma matemática aplicada à realidade. Beleza? Lá na frente, tá? Na segunda parte do nosso estudo aqui em Fundamentos de Economia, nós vamos nos preocupar com a macroeconomia, beleza? Então, o que é macroeconomia? Então, a gente já está diferenciando aí, né? Duas vertentes que são aí importantes para o nosso estudo em Fundamentos de Economia. A microeconomia, que é a teoria do consumidor, e a macroeconomia, lá na segunda parte dos nossos estudos, ela vai se preocupar em estudar as variáveis econômicas agregadas, ou seja, a economia vista como um todo. Então, os fenômenos que apresentam-se como variáveis econômicas agregadas é o que geralmente vocês veem nos telejornais, né? A taxa natural de desemprego, a questão da inflação, o aumento persistente dos preços, né? As crises cíclicas do capitalismo, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, o aumento da taxa Selic aqui no Brasil, do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, todos esses parâmetros, né, considerando as variáveis econômicas agregadas, a economia vista como um todo, também vai ser objeto de estudo aqui no nosso curso de Fundamentos da Economia. Então, qual é a proposta do nosso curso? A proposta do nosso curso aqui, pessoal, não é estar só lendo, né, abstração, coisas teóricas, tá? Mas tentar compreender por que esses fenômenos econômicos que estão aí, né, na nossa realidade afetam diretamente o nosso dinheiro, o nosso bolso, né? A sociedade como um todo. Então, essa é a lógica da economia. Não é só você pegar e decorar termos, né, do economês. É você saber, entender, compreender como esses fenômenos atingem diretamente a nossa realidade, o nosso cotidiano. E, principalmente, quais são as medidas, né, ou adoções de medidas que você deve tomar para minimizar os efeitos nocivos, né? Por exemplo, da inflação, né? Aí a gente vai ter alguns termos que são importantes, como consumo agregado, demanda agregada, renda nacional, tá? Mas não se assustem novamente, a gente vai trabalhar de um modo bem didático para vocês entenderem como é importante você entender tanto os aspectos da teoria microeconômica, que é a teoria do consumidor, como aspectos da teoria macroeconômica, que vai trabalhar com as principais variáveis econômicas agregadas. Beleza? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem básico para vocês entenderem, tá? Para a gente diferenciar aí já o que vinha a ser a teoria microeconômica e a teoria macroeconômica, beleza? Então, olha só. Quando você vai ao supermercado, vai lá fazer suas compras, né, do mês, vai comprar um produto, vai numa loja, vai comprar roupas, vai comprar, né, produtos de informática, vai comprar um celular novo. Todo esse aspecto que você tem aí de analisar o perfil do consumidor, saber por que os preços dos produtos estão aumentando, né, a cada semana, né, saber quais são os indexadores, né, olha a palavrinha aí, né, palavrinha bonita, indexador, né? Quando a gente vê aí as pesquisas de mercado, né, feitas pela Fundação Getúlio Vargas, como IPCA 15, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, né, como IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, IGPDI, Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna. Então, quando você ouve isso aí no noticiário, você geralmente pergunta, bem, afinal, para que serve isso? Né? Por que o pessoal utiliza, né, esses indexadores? De que forma isso é utilizado no nosso cotidiano para reajustar preços de serviços? Então, quando você trabalha no aspecto do consumidor, em relação às demandas,
a sua renda disponível, né? Como que os preços dos produtos vão afetar a sua renda mensal, nós estamos dentro do objeto de estudo da microeconomia. Então, tudo que estiver relacionado a você como consumidor, na hora que você vai ao supermercado, na hora que você faz suas compras, as suas demandas, né? Tudo isso é aspecto do consumidor e é estudado no campo da teoria microeconômica. Na hora que você junta tudo isso, vou dar um exemplo aqui. Você vai pegar aí o Cine estadual e o Cine municipal e vai querer fazer uma análise geral de quantas pessoas foram empregadas e estão desempregadas no estado de Rondônia. Só que para você saber a quantidade de pessoas que estão desempregadas e foram empregadas no estado de Rondônia, você precisa saber os indicadores microeconômicos. Quantas pessoas foram procurar emprego lá no Cine estadual? Quantas pessoas foram procurar emprego no Cine municipal? Quando você pega esses dados, né, locais do município e pega esses valores e vai fazer uma tabulação de um modo geral para apresentar uma análise geral da economia, isso deixa de ser do campo microeconômico e passa a ser do campo macroeconômico. Beleza? Então, na hora que você, por exemplo, vê o preço, né, da carne bovina, da carne suína, da carne de peixe, num determinado supermercado, lá no Gonçalves, Irmãos Gonçalves, lá no Açaí, lá no Atacadão. Na hora que você vai ver esses preços, né, nos supermercados, nos atacadões, isso é objeto de estudo da microeconomia. Na hora que você pega esses valores, né, e tabula isso aí de modo geral, agregado, isso deixa de ser campo da microeconomia e passa a ser objeto de estudo da macroeconomia. Perfeito aí, pessoal? Nós entendemos, então, a diferenciação, né, entre essas duas teorias, né, que são utilizadas pelos economistas para melhor explicar os fenômenos que estão à nossa volta. Então, toda vez que você ouvir falar em teoria microeconômica, você está trabalhando com a teoria do consumidor, com a teoria das firmas. Toda vez que você vai trabalhar com as variáveis econômicas de um modo geral, né, considerando as variáveis econômicas agregadas, você está trabalhando com a teoria macroeconômica. Beleza? Então vamos lá para o conceito básico de economia. Beleza? Está aqui, ó, no nosso slide. Esse material eu vou disponibilizar para vocês, tá, pessoal? Essa nossa primeira aula aí, ó, ele tem 171 slides, beleza? Então já tem aí muita coisa para você ler. Então vamos lá. Vamos analisar o seguinte, ó. O conceito de economia tem a ver com algo que é importante para nós, objeto de estudo da economia. É justamente a escassez de recursos. Então, quando você pergunta assim, por que determinados produtos são mais caros ou têm um valor maior do que outros produtos? A resposta é bem simples, devido à escassez de recursos, desse recurso. Quanto mais escasso for um recurso, a tendência é que esse produto aumente seu valor, o valor agregado dele devido à escassez. Não é? Vou dar um exemplo aqui. A água, 200 anos atrás, como ela era abundante da natureza, né, as pessoas não ligavam, né, nem pensavam que um dia iria engarrafar água mineral para vender a R$ 2, R$ 3. E o que acontece hoje? Devido à escassez de água, né, no planeta, as pessoas já estão dizendo, né, alguns analistas, que as próximas guerras ou conflitos armados vão se dar em decorrência da falta de água de um planeta. Então, algo importante com o qual as ciências econômicas se depara é justamente com a escassez de recursos. Então, pela lógica, olha só a lógica, quanto mais escasso for um determinado produto, maior será o quê? A sua demanda, né? Quando o produto lá no supermercado, né? Vamos lá, lei da oferta e da procura, para bens normais. Já vou explicar o que é bens normais. Se o preço do produto aumenta, a tendência é que a quantidade demandada em função do tempo dele diminua. Não é essa a lógica? Então, se tá lá o arroz, né? O arroz vai lá para R$ 27. Se o preço do arroz aumenta muito, a tendência é que as pessoas o quê? Diminuam a quantidade de consumo de arroz. Aí elas vão procurar o quê? Um arroz substituto, uma marca, né,
menos atrativa para poder compensar o arroz que está muito caro. Então, quando você fala em princípios da economia, um princípio geral das ciências econômicas é justamente a escassez de recursos. Quanto mais um bem for escasso, maior será o seu valor, devido ao quê? Justamente à escassez desse produto para a sociedade. Da mesma forma, né, vamos analisar o sentido contrário. Né? Se o preço do produto baixa, a tendência é que a quantidade demandada em função do tempo pelo esse produto aumente. Né? Então, preço baixou, quantidade aumenta. Né? Preço aumentou, quantidade demandada diminui. Então, tem que ficar claro para vocês que é o seguinte, ó, toda pergunta básica, né? O princípio geral dentro das ciências econômicas, o problema central de toda economia é justamente resolver o problema da escassez de recursos. Né? Por quê? Porque os produtos que nós temos aí, as commodities, o que são commodities? O arroz, o feijão, o milho, a soja, o petróleo, todos esses produtos que são considerados como commodities, eles não são recursos infinitos. Né? Um dia pode se acabar. O que? O petróleo vai acabar um dia? Sim, a gente não pode dizer que ele tem, né, a infinitude, né? Ele pode ter uma produção infinita. Não tem como. Então, a escassez de recursos, né, é o objeto central da teoria econômica, das ciências econômicas como um todo. Beleza? Então, se eu perguntar aí na prova, né, qual é o objeto central das ciências econômicas, a maior preocupação da economia é justamente estudar a escassez de recursos, né, dos produtos que estão à nossa disposição. Então, vamos lá. Então, questões econômicas do nosso dia a dia. A gente já falou aqui, né? Nossos fundamentos aqui de economia, nós vamos nos preocupar em trabalhar aumento e diminuição de preços na economia, a questão do desemprego, os tipos de desemprego que existem, tá? Desemprego estrutural, desemprego friccional, desemprego tecnológico, tá? A gente vai classificar aí e dizer, né, como os desempregos, né, afetam, né, a renda, o país, né, deflação, inflação, setores que mais crescem, dívida externa, dívida interna, né, relações econômicas internacionais, produto interno bruto, produto nacional bruto, renda nacional líquida, produto nacional líquido a custo de fatores. Aí vocês devem estar perguntando, meu Deus, tem muita nomenclatura que a gente fala de economês? Tem, mas a gente vai fazer, né, a tradução para vocês. Novamente, volto aqui a frisar, tá? O nosso curso, ele não vai aqui se preocupar com nomenclatura, né? É difícil, né, para você entender. O nosso curso que ele pretende que você entenda como funciona, né, o sistema econômico, né? De que forma isso pode afetar a sua vida. Então, o nosso conceito básico de economia aqui vai ser qual, pessoal? Tá aqui, ó, 1.2. Primeiro que as ciências econômicas, ela não é uma ciência exata, tá? Ela não é como a matemática, como a física. Tanto a economia como as ciências contábeis, tanto as ciências econômicas como as ciências contábeis, elas fazem parte do quê? Das ciências sociais aplicadas, tá? Então o cara fala assim, professor, eu sou bom em matemática, né? Eu gosto aí de números, então eu vou me dar bem em economia. Bem, sim, eu creio que sim. Mas você não precisa saber muita matemática, né, para você aprender economia. Até porque, ó, o nome já diz, né? A economia é uma ciência social aplicada. Ela vai observar os fenômenos que estão aqui à nossa volta, na nossa realidade do dia a dia, do cotidiano, e você vai transcrever isso para o quê? Para postular, né? Postular ideias, formular teorias, a fim de explicar o fenômeno que você quer demonstrar, quer explicar. Claro que se você tiver uma base matemática boa, fica muito mais prático você explicar através de equações, de números, né? Mas nem sempre isso é necessário, beleza? Então, o conceito de economia, grava aqui, ó. Isso aqui eu vou cobrar em trabalhos, hein? Ciência social aplicada, vai melhorar, ciência social aplicada, que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem empregar recursos produtivos. Que recursos produtivos são esses? Abundantes ou escassos? Escassos. Nós já falamos anteriormente
que o problema central de toda economia é justamente a escassez de recursos. Como você otimizar a produção a fim de manter o quê? Esses recursos disponíveis o maior tempo possível para você. Então, recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas, que são o quê? Ilimitadas. Então, a gente faz um contraponto aí, né, pessoal? Enquanto você tem aí as necessidades humanas que são ilimitadas, os recursos são escassos. Então, você pergunta assim, o que impede, né, a gente de obter tudo o que nós queremos? Justamente, o primeiro passo é que, às vezes, esse produto não tem, né, em abundância na sociedade. E outro fator é que a gente não tem renda disponível suficiente para adquirir tudo que nós queremos, né? A não ser que você seja um milionário, bilionário, aí você tem, né, os bens e serviços que você quer com mais facilidade. Mas, mesmo assim, os recursos continuam escassos, mesmo você sendo um milionário ou bilionário. Beleza? Então, olha só, vou dar outro conceito aqui de economia. Economia é a alocação ótima de recursos escassos frente às necessidades humanas ilimitadas. Outro ponto importante para nós aqui, como nós estamos estudando economia, que existem alguns fatores de produção que são importantes para a gente entender melhor, o campo econômico. Por exemplo, quais são os principais fatores de produção para nós? A terra, o trabalho, o capital, a tecnologia e a capacidade empresarial. Então, vou falar do primeiro fator de produção aqui. Lá no século XVII, vou contar uma historinha aqui para vocês. Existia uma escola, existe, né? A gente pode falar que ainda existe, né? Existia uma escola do pensamento econômico que era denominada de fisiocratas. Quem eram os fisiocratas? Os fisiocratas tinham como maior representante naquela época, lá no século XVII, um cidadão chamado François Quesnel, francês, né? François Quesnel. Para essa escola do pensamento econômico, o principal fator de produção que era realmente capaz de gerar riqueza para uma sociedade era o fator de produção terra. A terra, né? O sítio, né? Quando você vai lá, compra um terreno, né? Começa a colocar boi, né, no pasto, plantar soja, milho, né, as commodities. Se você considera que o principal fator de produção é a terra, você é um fisiocrata. Por quê? Para os fisiocratas, o principal fator de produção que é realmente capaz de gerar riqueza na sociedade é o fator de produção terra. Mesmo que você não queira produzir nada na sua terra, você pode alocar, né? Você pode alugar, botar lá, né? Ó, põe aí o seu boi no pasto aí, deixa ele consumir, eu arrendo para você, você me paga aí uma mensalidade por mês. Se não quiser plantar nada, você pode alugar sua terra, manda alguém plantar, e parte do que ele plantou, quando for vender, o café, o milho, você parte e retém um pouco para sua renda. Então, a primeira escola, né, que considerou um fator de produção importante para nós aí, dentro do pensamento econômico, eram os fisiocratas. Tá? Para os fisiocratas, o principal fator de produção para nós, para produzir riqueza, é a terra. Então vamos lá. Outro fator de produção importante. Outro fator de produção importante para nós, aqui no campo de estudo da economia, é o capital. Mas calma lá, pessoal, só um minutinho. O capital para nós aqui nas ciências econômicas, a gente vai ver lá na matemática, né? Lá na fórmula dos juros simples, dos juros compostos, o capital para nós é o dinheiro propriamente dito. Só que para nós aqui o termo capital, ele não está associado diretamente ao dinheiro. Tá? O termo capital aqui para nós, que também é um dos fatores de produção, ele pode ser considerado o quê? Máquinas, equipamentos, instalações, a infraestrutura que você tem disponível para você poder gerar renda com o teu negócio. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Você quer montar o seu negócio, quer montar uma estrutura, levantar o prédio, comprar maquinário, né? Faz lá, né, o plano de negócio lá do Sebrae, custo fixo, custo variável, vê o preço dos equipamentos.
toda essa infraestrutura que você está montando, né, para poder vender, armazenar seu produto ou produzir um determinado produto, é o seu capital. Então, olha só, desde o maquinário que você tem, ao prédio que você construiu ou instalou, o número de funcionários que você contratou, tudo isso é o seu capital. Então, com esse capital, seja, né, fixo ou variável que você tem à disposição, você espera obter o que com ele? O lucro. Então, quando você monta um negócio, aí um açougue, uma lanchonete, um bar, né, uma loja, uma conveniência, quando você faz toda a infraestrutura, né, com capital, olha só, você está dizendo, lá na contabilidade, né? Você tem um capital inicial, né? Você pegou o dinheiro, começou lá com o MEI, fez aí uma conveniência, toda essa infraestrutura que você tem na aplicação do teu negócio é o capital. Aí, claro, né, se você quiser vender depois, né, o seu negócio, você pode converter isso em dinheiro. Mas para nós aqui nas ciências econômicas, o termo capital não está diretamente ligado ao dinheiro, mas sim à infraestrutura, né, ao maquinário, às instalações. Então, por exemplo, vou dar aqui mais um exemplo. Na hora que você compra um trator, né, pega lá o fator de produção terra, e você quer plantar soja, e você quer comprar aí 2 tratores, esses 2 tratores que você está comprando para arar a sua terra, plantar a sua commodity, ele é o quê? Um capital, né? É maquinários, equipamentos, edificações. Então, o termo capital, como que você remunera o termo capital? Através do lucro que você vai obter com a sua produção. Vamos lá para a gente entender mais um pouco do conceito aqui da economia. Vou dar mais um exemplo aqui. Ó. O que vem a ser bens de capital e bens de consumo? Beleza? Vamos lá. A gente tem que entender muito bem esses conceitos aqui, que lá na frente eu vou cobrar isso aqui de vocês, hein, galera? Vou dar um exemplo aqui bem clássico. Ó. Se você compra um carro, né? Vou comprar um carro popular aí. Você comprou um carro para uso privado. Para você sair aos finais de semana, ir para a faculdade, né? Fazer as suas atividades aí, né? Do cotidiano. Quando você adquire um bem para seu uso próprio, para consumo próprio, isso é chamado de bem de consumo. Ou seja, uso particular, uso privado. Mas vamos lá, vamos mudar aí a vertente aí da ideia. Se você compra um carro e o transforma num Uber ou num táxi, a partir do momento que você comprou esse carro, comprou, né, um carro para transformá-lo em táxi, isso deixa de ser um bem de consumo e passa a ser um bem de capital. Olha que interessante. Então você comprou o carro não para usufruir dele, né, na sua vida privada, mas para você obter renda com esse seu carro aí. Então, por que deixa de ser um bem de consumo e passa a ser um bem de capital? Justamente porque você fez um investimento, né, na compra e aquisição de um carro para transformá-lo em Uber ou num táxi, a fim de que você consiga obter renda com ele. Então, olha só que olha a diferenciação. Se você comprou um equipamento aí para o seu cotidiano, né, usufruto privado, particular, isso é um bem de consumo. Aí você, vou dar um exemplo aqui, aí você decidiu que você agora vai comprar a melhor câmera, o melhor computador, vai comprar todos os acessórios para virar youtuber. Se você comprasse, né, esses produtos aí só para seu consumo privado, seria bem de consumo. Mas como agora você quer comprar, câmera, computador, todos os acessórios para você virar YouTube, esses produtos deixam de ser bens de consumo e passam a ser bens de capital. Agora a pergunta é, então qual é a diferença de um para outro? Quando que um bem deixa de ser bem de consumo e ele passa a ser considerado um bem de capital? E aí, galera? Responde já aqui para vocês. Quando é que deixa de ser um bem de consumo e passa a ser um bem de capital? Alguém quer responder?
Quando me gera renda, né? Exatamente. A partir do momento que você comprou aí, né, a câmera, a melhor câmera, comprou uma Canon, né? Comprou uma Sony, comprou o melhor computador para editar seus vídeos, postou no YouTube, começou a monetizar. A partir do momento que você fez investimento nesse material, né, capital, bens de capitais, e você obtém renda ao virar o YouTuber, esses produtos que você adquiriu deixam de ser de bens de consumo e passam a ser bens de capital. Simples assim. Tranquilo, né, pessoal? Então, olha só, que interessante. Na hora que você faz a aquisição, né, de infraestrutura, de maquinários, de equipamentos, de edificações, contrata funcionários, né, compra o software lá, né? Ah, não, vou instalar aqui o Power BI, mais Excel avançado, meus funcionários vão trabalhar, vou dar o treinamento aqui. Tudo que tiver como infraestrutura, maquinário, equipamentos, edificações, para você gerar lucro para sua empresa, é considerado bem de capital. Se fosse só para a sua vida privada, seu uso próprio, sem obter renda com isso, é bem de consumo. Fechou, né? Então vamos lá. Assim, eu vou pedir para vocês o seguinte, ó. Vamos criar nosso grupo de WhatsApp, beleza? A gente tem que criar nosso grupo aí. Você já tem, né, a comunicação entre vocês. Deixa eu ver se eu anoto aqui, ó, meu celular aqui, ó, na tela. Eu anoto aqui. Depois eu passo meu celular aí para vocês me adicionarem aí no grupo. Tá aqui, ó. Outros conceitos importantes que nós vamos trabalhar aqui durante o nosso curso de Fundamentos de Economia. Né? Palavras como escolha, escassez, livre mercado, inflação, deflação, estagflação, PIB, PNB, renda per capita, consumo agregado, demanda agregada, recursos, produção, distribuição, crescimento econômico, a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico, lei da oferta, lei da procura, preço de equilíbrio do mercado, break-even point, ponto de nivelamento, teoria da firma. Olha quanta coisa legal, né? Para a gente entender aí como funciona a economia. Então, esses conceitos importantes que nós temos aqui, dentro das ciências econômicas, é muito bom para você aprender. Por quê? Senão você fica só como observador, né? Hoje aí no nosso mundo, né, pós-moderno aí, né, onde você tem aí as criptomoedas, o Bitcoin, o Ethereum, né, o fundo de investimentos imobiliários, as rendas fixas, as rendas variáveis, né, os portfólios. Então a gente tem que entender isso aí. Né? A gente não está vivendo no mundo de 40, 30 anos atrás que as pessoas eram leigas no assunto. Hoje você tem aí, né, o oráculo Google, né? Até as pessoas se perguntam, pô, o Google está aí, né? As pessoas estão. Qualquer tutorial que você visita aí sobre qualquer assunto, você consegue aprender. A gente tem até o desafio, né, como professores, né, para a gente não ficar para trás, né? Eu sou pelo menos um professor que gosto muito de assistir o YouTube, né? Eu acho fantástico, né? Tem coisas fantásticas, maravilhosas lá. Eu não sou aquele professor que despreza, né? No YouTube, quando você quer assistir tutorial da coisa mais esdrúxula, esquisita do mundo, você assiste e está lá disponível para você. E melhor coisa, né? De forma gratuita, né? É claro que a gente precisa saber filtrar, né, pessoal? Nem tudo é bom, né, na internet, né? Não é? 95% é porcaria, né? E os 5% restantes, a gente tem que o quê? Que fazer a garimpagem, né? Tem que fazer o filtro ainda para coletar coisas boas. Mas tem muita coisa boa na internet? Claro que tem. Então vamos lá, olha só aqui, ó. Outra coisa importante, ó. Os problemas econômicos fundamentais. Então, essas perguntas aqui, ó, para nós na economia é fundamental. Quais são as perguntas básicas que o economista tem que fazer? Aquelas perguntas básicas sobre o que produzir, quanto produzir, como produzir, para quem produzir. A mesma coisa, né? Você quer montar um negócio,
Você não vai abrir uma indústria de geladeira lá no Polo Norte, né? É irracional. Então, a primeira coisa aqui com os problemas econômicos fundamentais é responder essas perguntas básicas, né? Quando você quer ser um empreendedor de sucesso, a primeira coisa que você faz, já novamente lá no Sebrae, né? Lá no plano de negócio, quais são as características do seu negócio? O que você quer produzir? Quantas unidades você produzir? Para quem? Onde? Como? De que forma? Então, todas essas perguntas, quando a gente faz, né, nosso planejamento estratégico, né, nosso plano de ação, tem que estar definido passo a passo, até você executar o PDCA, né, lá da administração. Para você executar o projeto, começo, meio e fim, a fim de o quê? Minimizar custos. Então, os problemas econômicos fundamentais aqui das ciências econômicas é justamente responder essas perguntas. Né? Para quê? Para você minimizar os efeitos do risco, né? Em fazer o seu negócio, mitigar o risco. Então, essas perguntas são fundamentais. O que e quanto produzir, como produzir, para quem produzir, onde produzir. Então, você precisa ter uma preocupação, né? Que passa pelo planejamento, é o PDCA, né? Planejar, dirigir, checar, listar, executar e ver os resultados se foram obtidos. Então, quando a gente fala assim, ó, as ciências econômicas, ela não está separada nem das ciências contábeis e nem da administração, né? São disciplinas interdisciplinares. Então, as ferramentas lá da administração, PDCA, 5W2H, balanço scorecard, mapas estratégicos, 5S, né? Método SWOT, método FOFA, análise das demonstrações contábeis, balanço patrimonial, análise das demonstrações financeiras, né? Hoje não existe mais, né, uma disciplina isolada, né, uma ciência isolada, né? Elas se complementam, né? Então a economia junto com a ciência contábil, junto com a administração, elas estão mais unidas do que nunca. Então as ferramentas que nós temos hoje à nossa disposição, que são inúmeras, elas visam facilitar justamente a tomada de decisão. Vocês vão ver que durante o nosso curso aí, né, tanto de administração como de ciências contábeis, as principais ferramentas que nós temos aí, elas facilitam o nosso cotidiano, as rotinas de trabalho. Então, beleza. Então, problemas econômicos fundamentais procura responder a esses questionamentos aqui, ó. O que e quanto produzir, como produzir, para quem produzir, onde produzir. Justamente, vamos voltar lá no princípio. Justamente por quê? Porque as ciências econômicas, elas se preocupam justamente em resolver o problema da escassez dos recursos. É isso? Vamos lá, segue o jogo aí, ó. Então, nos sistemas econômicos aí, ó, nós temos aqui, ó, forma política, social e econômica da organização da sociedade, cujos elementos básicos são estoque de recursos produtivos ou fatores de produção. Os fatores de produção já citei aqui, né? A terra, que era defendido lá pelos fisiocratas, o capital para nós, que aqui em economia é um fator de produção que não tem a ver propriamente dito com dinheiro, mas sim com máquinas, equipamentos, edificações, instalações, complexo de unidade de produção, conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e as classificações do sistema, né? Nós vivemos num sistema capitalista, né, pessoal, de livre mercado, né? Esse tema aqui sobre sistema capitalista a gente vai se aprofundar, tá? A gente vai trabalhar lá com a escola austríaca, né? Por que a liberdade econômica individual é importante para um país se desenvolver, né? Aí você pergunta, o livre mercado vem a ser o quê? Né? A facilidade com que as pessoas se organizam, a desburocratização do Estado, a facilidade de estabelecer livre negócios entre indivíduos, pessoas. Sim, é isso que faz com que a economia seja pujante, né? Quanto mais aberta, né, uma economia com maior grau de liberdade, mais rico um país pode ser considerado. Na outra vertente, né, você tem aí, né, o autor coloca aqui, né, um sistema de economia centralizada, planificada, né, e sistemas socialistas, né, fracassados, né, que nunca deram certo, né, que centraliza o poder, centraliza a produção e acaba atrapalhando o quê? A liberdade individual, a liberdade dos indivíduos e o livre de negócio.
Então, para nós, qual é a vertente mais importante aqui no nosso curso? O sistema capitalista. Entender? Claro que ele não é 100%. Não existe sistema 100%, né? Maravilhoso, ótimo. Mas o sistema capitalista, entre os modelos que nós temos, ele é o que oferece mais oportunidades às pessoas para se desenvolver, para crescer, né? De uma forma como todo, a economia como um todo. A gente vai ver aqui alguns teóricos, né? Importantes durante os 3 séculos, 350 anos, aí, como a escola austríaca, Alfred Marshall, né? A gente vai ver uns 5, 10, 15 autores aí que falam sobre o sistema capitalista e a evolução dele. Falando também das crises cíclicas, tá, pessoal? Beleza. Outro ponto importante aqui, dentro aqui do nosso estudo de fundamentos de economia, tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. A gente vai trabalhar com curvas de possibilidade de produção, tá? Como eu falei para vocês anteriormente, tá? Não se assustem, porque aqui dentro do nosso curso a gente vai utilizar muitos gráficos, né? Muitas tabelas, algumas equações básicas, para você entender melhor como funciona a economia, tá? Justamente porque na hora que você se utiliza de equações, de gráficos, de tabelas, fica muito mais didático para você entender um determinado fenômeno do que se você escrever por extenso. Então, quando você vê, né, a curva de possibilidade de produção, né, a lei da oferta e da procura traçada num gráfico, né, o ponto de equilíbrio desse mercado, fica muito mais fácil de você entender o comportamento das economias. Beleza? Vamos lá, slide número 8. Aqui, ó, curvas de possibilidade de produção, ó. A gente vai pegar essa tabelinha aqui, ó, e transformar isso, né, fazer uma transposição para gráfico. Né? Alguém tem muita dificuldade? Não se preocupe que a gente vai traçar isso aqui ponto a ponto, né? Vocês lembram lá do plano cartesiano, né? Que acompanhou vocês desde o ensino médio, né? Desde o do 8º ano até o 3º ano do ensino médio. A gente vai traçar isso aqui, ó, e mostrar, né? Quando a curva de possibilidade de produção está aquém, está além da expectativa e quando está no ponto de equilíbrio. Beleza. Vamos lá, mais um conceito importante aqui para nós, ó. 1.4.1, pessoal. Custo de oportunidade. Alguém já ouviu falar aí em custo de oportunidade? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aqui na sala a gente tem tanto alunos de administração como alunos de ciências contábeis, não é isso? Sim. Isso. Beleza. Então, olha que coisa importante. Custo de oportunidade para nós, isso funciona tanto no aspecto contábil, como funciona também no aspecto das ciências econômicas e nas ciências administrativas. O que é o custo de oportunidade para nós? Eu não vou ler aqui, ó. Esquece um pouco aqui, né, do conceito aqui do livro. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Custo de oportunidade para nós, contabilmente falando, ele é o somatório tanto dos custos explícitos como dos custos implícitos de produção. Ou seja, daquilo que você tangivelmente, materialmente consegue mensurar e daquilo que você não consegue materialmente, tangivelmente mensurá-lo. Então vamos lá, o tempo é uma coisa que você consegue mensurar facilmente? Não, quando você gasta seu tempo aí, né, assistindo uma novela, assistindo uma maratona, né, na Netflix, você assistiu lá a maratona, né, 12 horas direto no final de semana, conseguiu terminar sua série, beleza. Mas o que é o custo de oportunidade para nós? Vou dar um exemplo aqui bem clássico. Você está agora, né? Deixa eu ver o horário aqui. São 9h34. É isso mesmo? 9h34. Aí você está assistindo a essa aula de economia, fundamentos de economia. Na hora que você está assistindo essa aula aqui pelo ambiente remoto, você abriu mão de muita coisa boa que você poderia estar fazendo. Você poderia estar, né, assistindo a um jogo de futebol. Você poderia estar no cinema, né, com seu namorado ou namorada. Você poderia estar assistindo uma maratona da série na Netflix, na Amazon Prime, na HBO, na Disney. Mas você não está fazendo isso. Você preferiu, né, assistir uma aula de fundamentos de economia porque você percebeu que você precisa
adquirir mais conhecimento. E esse conhecimento nem sempre está no YouTube, né? Você precisa fazer algo que seja o quê? Normatizado, né? Então, você abriu mão do seu tempo de lazer, do seu tempo de namoro, do seu tempo de assistir uma série de TV e preferiu assistir uma aula de fundamentos de economia. Por que que você fez isso? Primeiro, porque você quer adquirir conhecimento, e com esse conhecimento adquirido, você quer lá na frente obter uma maior renda com esse conhecimento que você está adquirindo hoje nessa aula. Então, quando você abriu mão de uma determinada quantidade, né, de bens e serviços, né, para adquirir uma quantidade maior de outros bens e serviços, isso é chamado de custo de oportunidade na economia. Legal, né? Então, o que que vocês estão gerando hoje, nesse momento, nessa aula? O custo de oportunidade de vocês. Vocês abriram mão do tempo de vocês em estar fazendo um monte de outras coisas, até mais interessantes, né? Lógico isso, que daria mais prazer para você, mas você preferiu não. Por mais que eu tenha lá a maratona na Netflix, esse professor tem algumas coisas importantes que ele pode me oferecer hoje aqui. Alguns conhecimentos que eu não tinha. Então, custo de oportunidade para nós é justamente quando você consegue somar tanto os custos explícitos, né, como os custos implícitos. Só que quando você gera o teu custo de oportunidade, você tem que abrir mão de algumas coisas que você considera importante. Então vamos lá, vamos ver o conceito agora aqui, ó, na tela aí, ó. A transferência dos fatores de produção de um bem X para produzir um bem Y implica um custo de oportunidade, que é igual ao sacrifício de se deixar de produzir parte do bem X para se produzir mais do bem Y. Então ele botou aqui, né, bem na linha de produção. Se você quiser produzir uma quantidade maior de um determinado bem, você vai ter que abrir mão da produção de uma certa quantidade de outro bem. No nosso caso aqui, qual foi o exemplo? Você abriu mão de uma certa quantidade de lazer, de diversão, de estar, né, fazendo coisas que você realmente gosta, para poder assistir uma aula de fundamentos de economia, para adquirir mais conhecimento no aspecto econômico, para lá na frente você ter um retorno quê? Em termos financeiros. Para fim de você gerar o que para você hoje? O teu custo de oportunidade. Isso aqui eu vou cobrar em prova, hein? Beleza? Vamos lá. Vamos ver aqui um fluxo aqui, ó. Então, olha só. Então, já vai finalizar, tá, pessoal? Não se preocupe, não. Assim, vou pedir para alguém criar aí o nosso grupo do WhatsApp. Deixa eu pegar aqui uma. Hoje eu estou sem mesa digitalizadora. Alguém anota aí, anota o meu número aí. Para depois criar o grupo, colocar. É o 99904 9612. Já anotaram aí? Anota aí, porque se precisar aí da minha ajuda, eu fico à disposição, tá, pessoal? É o Carlos André. 99904 9612. Carlos André. Anotaram aí? Dá um feedback aí para mim. Sim. Beleza. Anota esse número aí, beleza? Precisar de material aí. Então, olha só. Vamos aqui, ó, para a gente finalizar nossa aula. Quando a gente fala de funcionamento da economia, a gente vai ter esse fluxo aqui, ó. Tá lá no 1.4, né? Fluxo real da economia. Então, como se dá a interação entre os agentes econômicos? Primeira coisa, quem são os agentes econômicos, né, que representam, né, os agentes dentro da economia? Primeiro são as famílias. Família, unidade básica, né, de toda a sociedade. Está fundamentado na família. As famílias não demandam produtos, bens e serviços? Demandam. Toda a família, né, compra ar-condicionado, TVs, carros, motos, cadernos, câmeras, computadores, telefones, teclado, calculadoras, ventiladores. Então, as famílias,
elas tanto demandam produtos, bens e serviços, como elas também ofertam a mão de obra dela. Não é isso? Não é lógico isso? Então, quando você fala, ó, famílias, elas tanto demandam bens, produtos e serviços, como elas também ofertam o que? A mão de obra. Só que as famílias não são únicos, não é o único agente que compõe uma sociedade. Vamos lá da outra vertente. Qual outro agente que compõe uma sociedade, uma economia? As empresas. Toyota, Mitsubishi, Ford, Consul, Arno, HP. Então, as empresas, né, é a segunda agente que compõe o quê? O fluxo real da economia. As empresas, elas tanto ofertam produtos, bens e serviços, como também demandam a mão de obra das famílias. Olha que interessante. Então, as famílias vão demandar o que das empresas? Mercado de bens e serviços. Todos os produtos que são fabricados e serviços, o que são em serviços? Um corte de cabelo, uma instalação que se faz elétrica, né? O cara vem colocar, né? Wi-Fi, vai lá colocar, né? Um roteador. Tudo isso são serviços. Então, as famílias, elas demandam o mercado de bens e serviços, né? Das empresas, e as empresas demandam o mercado de fatores de produção. Ou seja, precisam da mão de obra dessa família para poder o quê? Empregá-las na empresa a fim de produzir um determinado produto. Então, o fluxo real da economia se dá desse modo aqui, ó. A interação entre famílias e empresas, entre o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se já criaram um grupo aí. Já criaram um grupozinho aí pra gente? No WhatsApp? Quando for criar o grupo do WhatsApp, cria e bota lá, tá? Uma fotozinha, Fundamentos de Economia. Se puder colocar aqui, ó, a capinha desse livro, pode colocar, beleza? Eu vou saber que é vocês. Então, olha só que interessante. As famílias, elas são os principais agentes. Por quê? Porque é o seio, né? A unidade básica. E as empresas, né, que ofertam, né, os produtos, cujas famílias vão demandar esses bens e serviços, enquanto as empresas vão demandar os fatores de produção dessas famílias, que é a oferta de mão de obra. Beleza. Então, olha só, famílias e empresas novamente. Claro que depois isso aqui vai ser ampliado, tá, pessoal? Isso aqui vai entrar o quê? Vai entrar o governo, vai entrar o comércio internacional. Nesse primeiro momento, nós só estamos estabelecendo a relação econômica entre as famílias e as empresas. Só que só existe famílias e empresas? Não. Existe o quê? O Estado, né, que é representado pelo governo, né, e os governos, do comércio internacional. Então, a gente vai ter ampliado isso aqui lá na frente, né, como as famílias interagem com as empresas, como as empresas interagem, né, com o governo, como as famílias interagem com esse mesmo governo, as relações, né, dos estados com os governos do resto do mundo. Então, a gente vai ter um fluxo muito maior do que esse aqui, né, com os dois agentes principais, que são famílias e empresas. Beleza? Aí o fluxo vai ficar desse tamanho. Olha aí, olha como fica bonito, ó. Respondendo aquele questionamento. Então, olha só. Calma aí que eu vou passar uma atividade para vocês, ó. O que nós falamos aqui, para a gente finalizar? Nós falamos de bens de capital. Lembra que são bens de capital? São utilizados na fabricação de outros bens, sem desgaste total no processo. O que ele está falando aqui? Por exemplo, se você compra um robô, vamos falar um robô, né, para sua casa, se esse robô só servir para seu uso pessoal próprio, isso é um bem de consumo. Na hora que a indústria automobilística compra um robô lá para produzir carro, deixa de ser um bem de consumo e passa a ser um bem de capital. Então, se você comprasse um robô a fim de vender a força de trabalho dele para obter renda, o meu robô faz limpeza aí, né, em grandes profundidades. Se você obter renda com o robô, ele deixa de ser um bem de consumo e passa a ser um bem de capital. Beleza? Mas o que eu vou querer da atividade, a nossa primeira atividade básica aí, eu quero que vocês diferenciem. Pode anotar aí, é só uma questão.
quero que vocês diferenciem teoria microeconômica, diferencie teoria microeconômica de teoria macroeconômica. Tá bom? E cita exemplos, tá? O que estuda a teoria microeconômica e o que estuda a teoria macroeconômica, que já foi abordado aqui. Assim, essa aula de hoje, eu vou gravá-la, tá? E colocar disponível lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Isso, diferencie teoria microeconômica de teoria macroeconômica, citando exemplos, tá? O que estuda a teoria microeconômica e o que estuda a teoria macroeconômica. Beleza, pessoal? Beleza. Outra coisa, vocês precisam criar o nosso grupo do WhatsApp o quanto antes. Esse material de hoje eu vou deixar disponível lá no AVA, tá? Vocês vão fazer a leitura. Isso, material. Vocês vão fazer a leitura desse material. São 171 slides. E o exercício de hoje já vale ponto, tá? Diferenciar teoria microeconômica de teoria macroeconômica, citando exemplos. Beleza? Na próxima Professor, semana... o grupo já foi criado, já. Foi. Já enviamos até o link para o senhor entrar no grupo aí. Já tô aqui. Beleza. Gostei disso aí. A turma é dinâmica. Beleza. Vou dar só ok aqui. Entrar no grupo. Beleza. Tratar o fundamento de economia. Material de fundamentos de economia. Já vou enviar para vocês, beleza? Você consegue mandar o slide no grupo? Mando, já mando agora. Ótimo. Então, interromper aqui. Fundamentos de economia. Tá, um dia já estou enviando, tá, pessoal? Para a gente finalizar a aula aí, ó. Um minutinho. Sumiu todo mundo. Não, só tô vendo aqui, tô procurando aqui o... Aqui o slide, achei. E... Ele tá no PowerPoint, tá, pessoal? Vou fechar aqui. Vocês preferem no PowerPoint ou em PDF? PDF. PDF. PDF, né? Envia os dois. Os dois, né? Tá bom. Eu vou dar uma saidinha agora aqui, mas eu mando agora em 5 minutinhos para vocês, tanto em PDF como no PowerPoint, tá, pessoal? Beleza? Então, olha só, semana que vem, mesmo horário, tá? Das 20 horas e 30 minutos às 21 horas e 45 minutos. Agora que já resolveu o problema de acesso, agora ficou fácil, com o grupo aqui, beleza? Beleza. Beleza. Então tá bom. Até a próxima semana. Fique com Deus. E boa maratona aí na E a Netflix. chamada, professor? Deixa eu só copiar aqui. Eu tô aqui.
Deixa eu só copiar aqui o grupo, ó. Só um minutinho. A Elison Borba, E a chamada. André Araújo, Antônio Santos, Anne Presente. Ellen, Dani, a Débora Carina, Eduardo Silveira, Presente. Emília Thaís, Glória Vieira, Presente. Isabela, Jade Milene, Presente. beleza, Jonathan Felipe, João Miguel, Presente. Presente. Neuva, Samira, né? Presente. Tatiane, Presente. esqueci de alguém? Não, professor. Tá aqui. O Dani está Não, presente também. Tá A certinho. Dani, tá aqui, Dani. Já Ctrl+C, Ctrl+V aqui, marquei vocês. Então, beleza, pessoal. Semana que vem, nesse mesmo horário, tá? Semana que vem eu já vou colocar já a mesa Eu digitalizadora. aqui na Mônica. Cadê a Mônica? Cadê a Mônica? Mônica de quê? Qual é o sobrenome? Beleza, pessoal. Tá anotado aqui. Tá? Então, até semana que vem. Daqui a pouco eu já envio para vocês o material de hoje. Já deixo a aula de hoje gravada para vocês lá no AVA, beleza? Fechou? Fechou. Tá Tá bom. Não esqueça de entregar a atividade lá. Eu mando aqui pelo WhatsApp o meu endereço de e-mail para vocês mandarem a atividade respondida. bom. Tá bom. Valeu, pessoal. Boa noite. Tenha um ótimo final de semana. Com Deus. Valeu, Valeu, professor. professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu.